Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 131. A falácia da inclusão social pela picanha. Nesse episódio eu conversei com o João Pérez, que é o diretor, editor do portal O Joio e o Trigo. Se você não conhece o trabalho do Joio e o Trigo, tá perdendo. Eles são um projeto jornalismo independente que produz conteúdo sobre alimentação numa perspectiva crítica, né, investigativa, e a gente falou um pouco sobre isso. E eles fazem um trabalho incrível de conteúdo como portal, mas também podcast. Prato Cheio chama, o podcast deles é muito legal. E produzem livro, tem espaço de formação, enfim, tem uma atuação bem completa nessa agenda da alimentação, né, na perspectiva da alimentação como direito e nesse confronto, de certa forma, às grandes corporações. Cada vez mais se apropriam dessa agenda, né, da alimentação. Falam sobre ultraprocessados, falam sobre alimentação saudável, todo o lobby que existe aí para frear regulações que melhoram a alimentação, né, a rotulação e por aí vai. Papo muito legal, o João. A gente falou, ele mencionou, né, provoquei ele para saber mais sobre a agenda ESG, sustentabilidade, como é que ela atravessa o trabalho deles, e aí ele falou bastante bem aqui de o quanto eles têm feito apuração, matéria sobre a BlackRock, sim, aquela mesma queridinha aqui das redes sociais, sobre impacto, né? E ele traz uma perspectiva bastante preocupante aqui dos ativos que a BlackRock tem em mãos, né, sobre a sua gestão. E no melhor dos cenários, a gente vai para o buraco. No pior dos cenários, vocês nem imaginam, né? Ele falou um pouco sobre isso. Bom, é isso, né? Como mais um projeto de jornalismo independente, tem as suas dificuldades, seus desafios de pagar boleto, mas o João traz aqui já um cenário um pouco menos desafiador, porque já tem alguns parceiros, algumas fundações, sobretudo independentes, que ajudam a bancar essa conta. Então é muito legal poder ver isso, né? Ainda que a gente tenha poucas fundações independentes do Brasil, algumas topam assumir bolas divididas, que é o caso aqui de apoiar um portal como esse, o Joio e o Trigo. Então, bom demais, gente. Recomendo demais, agradecer demais ao João, um papo super legal. Então é isso. Sem mais delongas, partiu pro papo. Ouve-se que em Belo Horizonte, daqui de longe não posso fazer nada. Bom, João, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia. Para a gente começar, se apresenta aí para quem está ouvindo. Quem que é o João? E fala um pouquinho do Joio e o Trigo. Bem-vindo, cara. Bom, obrigado, Fábio, obrigado pelo convite, pelo espaço. Eu sou jornalista, sou diretor, um dos criadores de O Joio e o Trigo. O Joio e o Trigo é um projeto jornalístico de investigações sobre alimentação. A gente acha importante enfatizar esse ponto da investigação, porque nosso objetivo, quando o projeto surgiu, lá em 2017, sempre foi o de investigar sobre alimentação e não de falar sobre tendências, dietas da moda, coisas relacionadas ao mercado. A gente queria mesmo situar esse campo das nossas vidas, né? Esse campo da nossa existência como um espaço importante na investigação jornalística, nos mais diferentes aspectos, assim mesmo, né? Desde aquilo que toca muito diretamente a vida das pessoas, do ponto de vista assim, de consumo, até aquilo que parece distante, mas está muito próximo, na verdade, das nossas vidas, ainda mais num contexto de mudanças climáticas e de uma compreensão mais sistêmica assim, sobre alimentação. Então, hoje o projeto tem um podcast também, né, chamado Prato Cheio, tem as nossas reportagens em texto, tem o nosso espaço de formação, onde a gente publica livros, faz oficinas, cursos, tem cursos online, e tem o nosso canal de vídeos também no YouTube.
para quem está ouvindo e não conhece, links na descrição, recomendo bastante, material de qualidade indiscutível e visualmente muito bonito, muito interessante. Antes de entrar um pouco mais no portal, eu queria só te perguntar uma coisa. Você não falou na abertura, na apresentação do Joio e Trigo, mas tem uma linha editorial bastante clara, bastante crítica. E como é que entra essa definição da interação no aspecto político? Isso é uma questão cara para vocês? Super. É central para a gente. Isso vem de antes do Joio, então para a gente foi uma coisa muito natural, enquanto repórteres que cobriam direitos humanos, que cobriam cidadania, entender que corporações, que o poder privado é o grande problema do século XXI. Então, isso se deu para a gente de maneira muito, muito tranquila, assim, no sentido de entender que a gente precisa refletir sobre esse aspecto para poder construir algo novo, para poder superar o atual estado de coisas do mundo. Então, olhando para outros veículos jornalísticos, inclusive para alguns que foram muita inspiração para a gente, que a gente respeita enormemente, a gente sentiu uma ênfase muito grande no poder público, que é importante, mas hoje o poder público, boa parte dele, na verdade, está a reboque do poder privado, né? Do ponto de vista assim, econômico, financeiro, o poder privado é muitas vezes maior do que o poder público. Então, a gente tem exemplos cotidianos disso, né? Por exemplo, no dia que a gente está conversando aqui, nessa semana, saiu uma decisão da Justiça dos Estados Unidos obrigando o Elon Musk a devolver 57 bilhões de dólares à Tesla, a empresa dele, que foi pago na forma de honorários, vamos dizer assim, e os acionistas contestaram isso. Esses 57 bilhões ajudaram ele a ser uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Acho que atualmente ele é o segundo mais rico do mundo. Ou a gente tem, agora, cotidianamente também, bilionários mandando seus foguetes para o espaço, né? A gente tem muitas demonstrações de como o poder, a inovação e a capacidade de moldar o nosso cotidiano estão nas mãos privadas. Então, a gente achava que era muito importante olhar para isso. E, junto com isso, eu achava que era muito importante olhar também para a questão da alimentação. Aí acho que era uma coisa que a gente via como algo escanteado de maneira mais clara, assim, né? Porque corporações ainda são investigadas com mais frequência pelo jornalismo brasileiro, embora a gente tenha poucos veículos que sistematicamente façam isso. Agora, a alimentação não, né? Especialmente do ponto de vista urbano, da discussão sobre alimentos ultraprocessados, sobre supermercados, plataformas de entrega, isso era um tema muito pouco tratado pelo jornalismo. Eram coisas muito esporádicas e a gente achava importante ter um veículo que fizesse isso de maneira assim, sistemática e sistêmica, né? A partir dessa compreensão de que existe algo para além do sistema alimentar, que é o fato de que é um sistema alimentar inserido num mundo globalizado e regido pelo capitalismo. Assim. Então, um sistema alimentar todo interconectado com todos os outros setores econômicos, incluindo o mercado financeiro, né? Acima de tudo, o mercado financeiro. João, e como é que cara, para o Joio e o Trigo como um projeto jornalístico, como você apresentou, independente, que de certa forma, entre aspas, bate no agronegócio, nas grandes corporações, como é que vocês mantêm a operação funcionando? Como é que paga os boletos seguindo essa linha editorial independente? Sim, a gente segue o mesmo modelo de financiamento de outros veículos jornalísticos que abriram alas aí no Brasil nesse sentido, a Repórter Brasil, a Pública, né, de ter o apoio especialmente de fundações, institutos, organizações da sociedade, que era uma coisa que, por exemplo, quando a Pública começou, né, seus 12 anos atrás, eu acho, 12, 13 anos atrás, era uma coisa pequena, rara e tal, e agora vários veículos se mantêm dessa maneira, né? Então, é a principal fonte, sem dúvida, de sustentação nossa, e junto com isso a gente tem um ano e meio, um pouco mais, o nosso programa de membros, o Sementeira, que é para leitores, ouvintes, poderem contribuir também. E tem uma lojinha com alguns produtos, a lojinha ainda dando os seus primeiros passos, vamos dizer,
também como uma fonte complementar assim, de receita para a gente. Eu tenho a solidão de volta. Não preciso mais me explicar. Onde vou a ninguém mais importa. Interessante. E aí depois, quem está ouvindo, link na descrição para dar uma olhada. Quais são, né, essas fundações hoje que estão apoiando o Joio e o Trigo? Só um parênteses, João, no nosso setor da filantropia brasileira, ele é marcadamente corporativo, então difícil encontrar fundações que topam bancar agendas duras, vamos dizer assim, como a de vocês. Eu imagino que vocês devam ter batido em portas e ouvido muito não, né? Não, totalmente. E tem portas em que a gente já nem bate porque a nossa própria política de financiamento veda o apoio por fundações que tenham, que sejam ligadas a corporações que tenham como objetivo atuar nas mesmas áreas dessas corporações. Então, por exemplo, uma mineradora que causa um estrago danado num território e essa fundação está ali atuando nesse território para promover pequenos projetos educacionais e tal. Isso a gente não aceita como financiamento. Também não aceita recursos públicos por meio de patrocínio, de anúncio e tal. É uma coisa que a gente prefere evitar, assim. João, no início desse ano, né, 2024, vocês publicaram uma entrevista muito legal com o pesquisador argentino, o Horácio Araoz, tá aí, link na descrição também, recomendo muito. E ele faz uma reflexão muito interessante sobre essa falsa ideia da evolução do capitalismo, essa coisa linear, e aí ele entra em algum momento no conceito de desenvolvimento sustentável e tal. Eu queria mais a tua opinião, a tua perspectiva sobre essa agenda ESG, sustentabilidade, como é que ela atravessa os conteúdos de vocês aí? Pois é um tema crescente para a gente, assim. Claro que era uma preocupação já lá desde o começo, mas a gente vê como tem crescido e acho que o contexto de pandemia contribuiu assim, nesse sentido. A entrevista do Horácio é muito interessante mesmo. Além de aparecer aí em texto, né? Ela vai aparecer num episódio nosso que deve ir ao ar lá por abril, maio, que a gente reflete justamente sobre essa questão do progresso, assim, dessa ideologia de que a humanidade está fadada a um eterno avanço e que esse avanço vai levar todos a ter uma vida de classe média, com recursos inesgotáveis, carros e aviões e não sei o quê. Então, a gente discute por que essa ideologia que já se mostrou inexequível do ponto de vista material, não existe planeta para tudo isso, por que ela segue de pé e segue sendo uma aspiração para muita gente, né? Acho que a gente tem um livro do Thomas Piketty, economista francês, que ele chama Ideologia, Capitalismo e Ideologia, algo assim, vamos só o pessoal procurar aí, em que ele reflete sobre essa questão da ideologia atrelada ao capitalismo e mostra como, nesse momento do século XXI, a gente estava chegando numa ideologia de sacralidade da propriedade privada semelhante à do século XIX, quando havia a legitimação dos escravizados como propriedade privada. Então, a gente volta para esse momento assim, que é incontestável essa ideia da propriedade privada, ela parece intocável, e parece absoluta, né? Como se ela tivesse se dado só por mérito. Então, você não pode cobrar imposto dos bilionários, porque, afinal de contas, eles conseguiram isso por mérito, eles não podem pagar imposto sobre o jatinho, sobre o iate, você não pode discutir nada disso. E voltando no cerne assim, da sua questão, a gente vê que a gente passou de uma era do greenwashing, né? Ou seja, das empresas fazendo uma espécie de lavagem de imagem a partir do debate ambiental, então faziam aquelas ações muito pontuais, né? Só para poder mostrar na propaganda, no portfólio que elas tinham feito, para uma era das finanças verdes, né? Então, uma série de novos mecanismos tem franqueado esse atrelamento entre bens naturais. E tem toda uma discussão, né, sobre bens naturais, se a gente deve chamar assim ou não, mas sobre natureza e mercado financeiro. Então, por exemplo, uma empresa para a qual a gente olha com alguma frequência
a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, que tem um portfólio que está em quase 10 trilhões de dólares, vai 6 vezes o PIB do Brasil. Essa corporação acaba de comprar um grupo da área de infraestrutura por 12 bilhões de dólares. Esse grupo, por sua vez, domina 100 bilhões de dólares em ativos na área de infraestrutura, então indicando uma presença forte deles na infraestrutura e particularmente nessa infraestrutura verde, vamos dizer, de novos portos, novos aeroportos, novos mercados para energia eólica e solar. E ela tem uma presença gigantesca na indução desses instrumentos verdes. Assim. Então, toda essa agenda de ESG é muito mobilizada pela BlackRock, e toda essa ideia de que o próprio mercado vai dar um jeito no capitalismo, né? De que o ESG seria essa coisa, assim, esse grande pacote de problemas que você vai solucionar por meio do mercado. O que a gente coletou de evidência até agora sobre isso, a partir das próprias políticas de ESG das empresas, é de que, mais uma vez, a gente está falando de uma lavagem de imagem. A gente está falando muito mais de uma questão de marketing do que de solução. Assim. Primeiro, as metas não são padronizadas, cada um põe a meta que quiser, elas são frágeis, o acompanhamento também é frágil, e o que elas conseguem solucionar é muito pouco, simplesmente pela maneira como elas estão estruturadas. Então, você pega, por exemplo, uma empresa que a gente estudou bastante, a Rumo, que é a maior empresa ferroviária da América Latina. Uma empresa acusada por trabalho escravo, acusada por vários crimes ambientais e que, no entanto, está no índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores do Brasil. Está aceita ali, recebe vários prêmios por sustentabilidade, uma empresa que, de assim, já não recebe um processo por crimes ambientais. A gente analisou o portfólio da BlackRock aqui no Brasil e em outros países. Assim, a própria BlackRock oferece alguns indicadores e o melhor portfólio dela levaria o mundo a um aumento de 2 graus Celsius ao longo desse século. Então, o que é acima do que é considerado trágico, né? Então, melhor no sentido socioambiental, dizendo, né? Isso, assim, o mais limpo, o portfólio mais limpinho dela levaria o mundo a um aumento de temperatura na casa dos 2 graus Celsius. O portfólio no Brasil levaria um aumento acima de 3 graus Celsius, e aí a gente já está falando de uma tragédia, assim, muito, muito grande, né? O que é próprio da economia brasileira, né? Uma economia colonial, baseada em commodities, ela não tem como ser sustentável. Então, eu acho que todos esses investimentos verdes desconsideram as profundas conexões do capitalismo, assim, o fato de que estamos no mesmo mundo. Então, não adianta criar um capitalismo verde na Europa, porque ele vai continuar demandando energia eólica e solar no Brasil, vai continuar demandando terras no Brasil, água no Brasil, ou onde quer que seja no mundo, né? Existe uma questão de raiz, uma questão de origem de um sistema que materialmente, matematicamente, inviável. Enfim, hoje a gente tem uma grande quantidade de trabalhos científicos, acadêmicos que mostram isso, né? Que estudam isso. João, eu imagino que vocês devam receber porrada de vários lados, né, pela linha editorial que vocês seguem. Por um lado, bastante óbvio, o próprio capital que vocês criticam, né, as corporações e tal, mas queria mais curiosidade de ouvir se vocês também apanham, digamos assim, de forças ditas progressistas. Como é que vocês lidam com essas críticas? Acho que depende do dia, depende do humor que você está naquele momento, a coisa bate bem ou mal, né? A gente, de fato, nesse contexto do governo Lula, a gente já imaginava isso, né? Lá no começo de 2022, né, o ano da eleição, a gente soltou um editorial se posicionando contra a possibilidade de reeleição do Bolsonaro e
e falando que, diante de tudo que havia ali, a única possibilidade era, de fato, o voto no Lula, por uma questão bastante prática. Assim, os 4 anos do Bolsonaro foram trágicos para a imensa maioria da população, né? E logo depois da eleição do Lula, no dia seguinte, assim, a gente já soltou um editorial falando que a gente continuaria onde a gente sempre esteve, que é ligado aos nossos valores. Até a gente tem um documento institucional assim, que coloca os nossos princípios, e a gente coloca bem claramente que a gente se posiciona por princípios, por valores e não por pessoas, que era exatamente uma vacina para esse momento, sabe? De que senão quando a gente segue pessoas são contraditórias, normal. A gente acaba distorcendo os nossos princípios, os nossos valores para se adequar a essas pessoas, para tentar justificar o que essas pessoas estão fazendo. E eu acho que a gente tem tido quase semanalmente demonstrações nesse sentido, que eu particularmente fico um pouco triste por aquilo que se transformaram os nossos horizontes enquanto forças de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro, como o nosso horizonte, do ponto de vista de mudanças, acaba limitado. Assim, a gente já não contesta, a gente naturalizou muita coisa que não é natural. Então, acho que uma das discussões dos últimos dias aí, super acaloradas, é de defesa do déficit primário, defesa de uma agenda econômica que é contrária aos interesses da sociedade, uma agenda de mercado, e setores e pessoas muito interessantes, muito críticas em outros contextos têm defendido esse tipo de agenda favorável ao mercado financeiro, e sendo favorável ao mercado financeiro eu não vejo maneira de ser favorável à sociedade. Acho que são interesses dicotômicos, assim, excludentes. Então, voltando um pouco assim, na sua pergunta de quais são as críticas, acho que são críticas como a gente já imaginava, assim, que adotam a atual situação, o atual governo como um mal menor e necessário. Então, falar, mas você quer voltar lá para o Bolsonaro? Não, né? Mas acho que se a gente não postular um outro horizonte de mundo, se a gente não começar a falar em outras ideias, como é que essas outras ideias vão prosperar? Será que a gente não pode mais nem propor algo? Então, tem uma coisa que o Horácio fala ali na entrevista que, para mim, é uma das partes mais importantes. Assim. Os governos progressistas, de fato, acreditam nesse progresso, esse progresso eurocêntrico do século XIX e tal, de que a gente vai caminhar em direção a uma sociedade de classes médias, e ser de classe média é ter acesso a determinados bens materiais e não a determinados direitos, né? Então, essa inclusão pela picanha, ela continua super forte, vigente, né? A coisa do Nike, do poder de compra, enfim. Eu não estou fazendo uma crítica elitista, assim, de desconhecer que a gente tem uma situação, obviamente, muito desigual, muito injusta, muito absurda, enfim, não é dizer que as pessoas devam ser fadadas à fome, não é nada disso, né? A questão é qual o horizonte que a gente considera, quais são os valores que a gente considera para falar em prosperidade, não em progresso, para falar em uma vida que seja digna, confortável, quais são os nossos indicadores disso e como que a gente vai chegar a isso, né? A gente vai tratar a alimentação como direito ou como consumo? A gente vai tratar a saúde como direito ou como consumo? Acho que é um pouco isso que a gente está perdendo de vista, sabe? Acho que nessa hora eu sempre gosto de voltar no Milton Santos, que já lá nos anos 80, 90, falava sobre a exclusão entre cidadania e consumo, né? De que confundir esses dois conceitos era muito perigoso, porque o consumo, na medida em que ele é individual e ele, na medida em que ele necessariamente exclui o outro do consumo, aquele que não pode consumir, então ele é naturalmente contrário ao conceito de cidadania, né? Que a gente defende que as pessoas têm um direito a uma série de
de elementos que são básicos para essa vida, digamos, digna, próspera e tal. Para a gente, eu acho assim, por mais que a gente fique um pouco irritado às vezes, então, especialmente o Instagram é um ambiente mais tóxico, porque são críticas às vezes muito superficiais e tal, mas acho que a gente lida com relativa tranquilidade com essas críticas, no sentido de que são calcadas nos nossos valores e em muito tempo de reflexão, né? Muita conversa, muito debate, muita leitura e muita realidade, né? A gente já viveu 20 e alguns anos aí de reflexões nessa área, de estudo, de jornalismo, já viu alguns ciclos de governo, então para a gente é relativamente tranquilo assim, de lidar com isso, porque também algumas críticas são repetidas, né? A gente já tinha visto elas surgirem em fases menos decadentes, talvez, dos governos, fases mais interessantes, e agora elas voltam recicladas de uma maneira muito, muito ruim, muito tóxica, né? Repetindo, às vezes, estratégias do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo rebaixou completamente o nosso horizonte de dignidade no debate, e as pessoas acabam adotando os mesmos expedientes, né, de expor profissionais, pesquisadores, jornalistas em redes sociais, número de telefone, e-mail, endereço. A gente vê isso se repetindo, é muito, muito triste, na verdade, mas, enfim, as vidas seguem, é importante a gente continuar defendendo as nossas ideias. João, antes da gente falar um pouco do braço de formação que vocês têm, que é muito interessante, queria te ouvir em relação à perspectiva do jornalismo, porque o jornalismo ele também ele é um pouco reflexo desse relato que você trouxe, desse momento meio redes sociais e o jornalismo declaratório. Como é que é para fazer um jornalismo de fato investigativo nesse contexto? É muito desafiador, e é cada vez mais, e também nesse aspecto, a cada tanto a gente tem que voltar nos nossos valores, nos nossos princípios, para não se esquecer disso. Porque a gente vive um cerco informativo, né, imposto por Google e Meta, Facebook, no sentido de dominar mesmo a atenção das pessoas e de direcioná-las para conteúdos que são cada vez mais extremos, cada vez mais mal feitos. Então, a gente também, sobre isso, já tem suficiente comprovação desse fenômeno. E, no entanto, é difícil de romper com esse cerco. A gente nota em vários veículos uma queixa de que no ano passado tiveram uma queda em termos de audiência ou de visibilidade. Isso já num cenário bem ruim, assim, né, de pelo menos uns 7, 8 anos muito difíceis. De disputar a atenção com coisas que são do campo do entretenimento, né? Então, às vezes a gente se vê tentado também a levar o jornalismo para esse lugar. E é complicado, porque você precisa, se a gente quer mudanças na sociedade, a gente precisa ter na mão informações completas, a gente precisa ter uma visão complexa das coisas. E a estrutura de distribuição de informação do mundo atual te leva a querer simplificar as coisas. Mas qual é o limite também, né, de simplificar as coisas? Então, a gente tem buscado um equilíbrio muito difícil entre apostar em formas um pouco mais rápidas e formas um pouco mais demoradas, como as de sempre. Assim. Acho que a gente bate o pé de não abandonar essa ideia dos textos longos, com muitos detalhes, bem editados, porque a gente sabe que para quem vai atuar politicamente, seja atuar no seu bairro, seja atuar na conversa com um deputado, com um ministro, seja atuar na faculdade, na escola, onde for, essa pessoa precisa de informações completas e bem embasadas. Então, isso também não leva a gente a desconhecer que, de fato, o jornalismo
sempre foi de alguma maneira excludente num país como o Brasil, né, que as próprias bases da sociedade são excludentes, então o jornalismo que vem de uma tradição europeia e dos Estados Unidos, ele é excludente, o texto é excludente no Brasil, o texto é um instrumento de poder, né? Então a gente reconhece também que, ao mesmo tempo em que temos tantos problemas nesse momento do século XXI, também temos outras novas possibilidades, né, de contar histórias, e a gente vem refletindo sobre isso, assim, sobre como, a partir das nossas ferramentas clássicas de investigação, a gente pode, na fase final, que é a linguagem, tentar apelar a outras coisas, sabe? Aí você falou da questão visual, né? A gente tem uma preocupação enorme com isso, entendendo que isso ajuda mesmo a contar histórias. Então, de que maneira que a gente pode usar infografias, vídeos, imagens para apoiar, ancorar as histórias. Mas isso é uma coisa meio básica, vamos dizer, a essa altura, né? A gente tem se provocado a imaginar mesmo outras maneiras, outros espaços em que a gente possa contar as histórias. Então, já falando um pouquinho do braço de formação, né? A gente sempre teve a escola, a educação popular, os movimentos sociais como um espaço de diálogo. Então, para a gente, esses formatos que ajudam as pessoas a pegar o nosso material jornalístico na mão e levar até outras pessoas de forma oral, é um espaço muito feliz para a gente, de muita alegria. Ouve-se que em Belo Horizonte, daqui de longe não posso fazer nada. E aí, então, link na descrição para quem está ouvindo. Vocês oferecem alguns cursos, né? Conta um pouquinho dessa iniciativa. Vocês mesmos que produzem, entre aspas, vocês terceirizam, vocês têm parceiros que implementam, que desenvolvem aqueles cursos. Conta um pouquinho mais. Não, a gente mesmo produziu, mas assim, a partir de escuta de outros atores dessa área e do ponto de vista técnico, contando aí com pessoas de outras expertises para filmar, para editar e tal, mas do ponto de vista do conteúdo, foi conteúdo nosso. A formação também foi uma dessas coisas que para a gente aconteceu de forma meio natural, acho que em parte por causa da nossa trajetória, assim, de se preocupar mesmo de ter um jornalismo. A gente não gosta muito da expressão didático, mas às vezes ela é mais fácil para expressar isso. Assim, um jornalismo que fosse detalhado, que fosse completo. Então, pelo tema também, né, a gente conseguiu logo de cara atingir muitas faculdades de nutrição. Então, isso se tornou um público interessante para a gente, e a partir desse público, outras áreas de conhecimento a gente foi vendo que a gente conseguia atingir, sabe? Então, a geografia, a arquitetura, urbanismo, direito, engenharia de alimentos, enfim, outras áreas de conhecimento. E aí a coisa de assim, realizar oficinas, de ter um contato com outros jornalistas para também influenciar a cobertura de outros veículos, essa preocupação formativa a gente sempre teve, assim. Tanto que uma das nossas missões é mesmo de influenciar a cobertura de outros veículos, sabe? A gente não gosta de ser dono de um assunto, né? Que é um negócio meio comum no jornalismo, do veículo falar, não, só a gente cobre isso, tal. Não, a gente prefere que outros veículos cubram, e muito do nosso esforço é voltado para isso mesmo. E aí o braço de informação foi a consolidação, eu acho, desse processo, de publicar livros, de fazer oficinas, de ter esse diálogo com movimentos e com pesquisadores, de que maneira que a gente poderia mesmo apoiar e de que maneira que a gente poderia expressar esse nosso conteúdo jornalístico de outras formas, para chegar mesmo a outros públicos que a gente imagina que não vão parar para ler um texto ou escutar um episódio de podcast, mas querem sim esse espaço do curso em vídeo, querem trocar sobre isso, querem usar esses materiais em outros momentos, informação por aí, serem meio que replicadores disso, sabe? Muito bom, João. Pô, te agradecer demais pelo papo e deixar aberto aqui um espaço para você fazer um merchan final, divulgar o que você quiser.
Bom, já divulguei bastante coisa, mas vou aproveitar. Então, acho que você vai deixar aí, como você falou na descrição, todos os links, né? Convidar o pessoal para conhecer também o nosso podcast, Prato Cheio, que está disponível em todas as plataformas. E, aproveitando, então, tem uma coisa fresquinha, que é um livro novo que a gente publicou, chamado O Triunfo da Dúvida. Esse livro é uma espécie de revisão bibliográfica, vamos dizer, é uma sistematização de exemplos de como corporações de diferentes áreas se valem de lobby científico para semear a dúvida entre pesquisadores, formuladores de políticas públicas e na sociedade de modo geral. Então, tem casos desde, sei lá, futebol americano até telhas de amianto, passando por alimentos. São muitos casos, e para a gente a publicação desse livro é importante porque reforça o nosso objetivo editorial de trabalhar a ideia de que a questão não é uma corporação isolada, não são as corporações de uma área isoladamente, é a maneira como está estruturado o mundo hoje, sem qualquer freio à possibilidade de atuação de poder privado, especialmente de corporações e de um punhado de bilionários que dominaram a pauta econômica, social e política. Aí, para quem está ouvindo e está desconectado do mundo, a gente tem pelo menos 2 exemplos recentes, né, de que vai na linha do livro aí, que é a discussão toda antivacina, por exemplo, fresquinha aí, e o negacionismo climático, para trazer 2 exemplos, dentre muitos outros, né, João? Pois é, tem uma série, eu não me lembro em qual plataforma está disponível, chamada Dopsic, que Dopesick, que fala sobre a crise de opioides nos Estados Unidos, né, de medicamentos. E é chocante, assim, vale muito a pena. Link na descrição. João, obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vida longa aí ao Joio e o Trigo.